Oi gente, então o vídeo hoje é um pouquinho diferente, eu não vou aparecer, só minhas mãozinhas. E hoje o vídeo é de como eu lavo os meus pincéis. Isso é muito importante, gente, a lavagem dos pincéis, porque os pincéis eles acumulam muita bactéria e tal, então você não pode deixar de lavar os seus pincéis, independente se você usa muito, se você usa pouco, se você tem poucos, se você tem um kit, se você tem alguns, tem que lavar, tá, gente? Porque acumula muita bactéria e isso pode prejudicar a tua pele. Enfim, é importante lavar. E eu também, principalmente, que além de usar em mim, eu uso em clientes, então eles têm que estar sempre higienizados. É legal você lavar uma vez por semana, ou no mínimo de 15 em 15 dias. Então eu vou mostrar a forma que eu lavo, que eu acho melhor. E espero que vocês gostam, se vocês ainda não sabiam como lavar e tal. E se vocês utilizam alguma forma diferente, vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou adorar a sugestão de vocês, tá? Então aqui eu tenho muitos pincéis que acumularam da semana, então aqui tem só de pele, tem muitos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem porque eu tô filmando aqui sozinha. E aqui são só de olhos e tem esponjinhas enfim, tá? Então eu sempre começo pelos de rosto, que eu acho que são os mais sujos pra lavar os meus pincéis. É o shampoo Johnson, que é o shampoo de neném, aquele amarelinho normal. É o que eu mais gosto, pra mim é o que mais limpa. Mas vocês podem usar um sabonete antibacteriano, um detergente, enfim, o que vocês acharem melhor, ou um shampoo neutro. E esse aqui é o líquidozinho da Beauty Blender, que pra Beauty Blender só esse daqui que resolve, gente, porque nenhum outro líquido, nenhum outro sabonete e tal tira a sujeira da Beauty Blender. Então esse aqui é o líquidozinho da Beauty Blender e quando eu for lavar ela eu vou utilizar ele, tá? E também eu sempre gosto de usar um condicionador, pode ser qualquer condicionador ou máscara, pros pincéis de cerdas naturais. Que como eles são cerdas naturais, geralmente eles ficam um pouquinho mais descabeladinhos assim. Então com o condicionador eles ficam mais no lugar, que nem cabelo mesmo. Então vamos lá começar. Eu uso, gente, a luva da Sigma, tá? Que é essa daqui, a luva de lavar pincéis, faz um tempão que eu tenho ela. Então ela é específica para lavar pincéis, ela é de borracha e tem uma luvinha de pano dentro. Então ela tem a parte de pincéis de rosto, a parte de pincéis de rosto que tem todas essas texturas e tal, que ajuda muito, e a parte de pincéis de olhos, que são outras texturas e tal. Eu gosto muito de lavar com essa luva, eu acho que facilita muito. Mas isso vai de você, é uma luva cara. Eu já vi gente que usa no lugar dessa uma luva de pegar coisas do forno também, você pode usar, ou então na mão mesmo. Antes de eu comprar a luva, eu só lavava na mão e tem o mesmo resultado, ela só facilita um pouco mais. E tipo, você não precisa ficar molhando a mão, essas coisas assim. Então eu vou lavar um pouco com a luva e um pouco sem a luva, pra vocês verem que também dá pra você lavar os pincéis normal. Então vamos lá começar sem a luva, tá? Coloco a luva aqui, tá? E vou começar pelos de rosto, tá? Tem gente que gosta de deixar, antes de lavar os pincéis, eles de molho por um tempo, de cabeça pra baixo, assim, ó, pra já ir meio que tirando o excesso e tal. Eu não costumo fazer isso, eu já vou direto lavando, porque pra mim funciona bem, mas é sempre bom você achar a maneira que funciona melhor pra você, tá? Então vamos começar pelos de base, que é os que tem mais sujeira. Então eu sempre molho a luva, o pincel, também dou uma umedecida nele com água. Lembrando que a gente nunca molha essa parte aqui, tá, gente? Evita ao máximo de molhar essa parte aqui de madeira e do cabo, porque senão pode apodrecer seu pincel, tá? Não sei se apodrecer é a palavra certa. Então eu coloco um pouco de shampoozinho Johnson e vou esfregando aqui. Lembrando que isso aqui você pode fazer com outra luva ou com a mão mesmo. E olha só o tanto de sujeira que sai, ó. Vou fazendo movimentos circulares e dou uma enxaguadinha já, ó. Já melhorou bastante a situação dele. E sempre tiro o excesso aqui, que a luva também tem uma partezinha pra você tirar o excesso de água e tal. Eu vou dar mais uma segunda lavagem. Esses de base, que tem mais produto acumulado, eu sempre lavo 2 vezes.
também, só com movimentos circulares. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Aqui essas partes aqui da luva eu quase nunca uso, que é mais pra você definir as cerdas e tal. Eu só uso mais no centro mesmo, que pra mim já resolve. Vou tirando o excesso e olha como ainda tem produto aqui dentro. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. E vou enxaguando o pincel de novo. Lembrando que tem que tirar todo o sabãozinho que ficar. Porque também senão o pincel fica duro depois. Sempre dou uma batidinha assim pra tirar o excesso maior de água. E assim eu tiro. E o pincel está limpinho, limpinho. Eu deixo uma toalhinha aqui do lado e vou colocando eles. Que depois eu mostro pra vocês como é que vai ficando. Então, é dessa maneira que eu lavo os de base. Praticamente é só os de base que eu lavo 2 vezes, os outros não são necessários. Então eu vou lavando aqui e vou acelerando pra vocês, porque é praticamente o mesmo processo. Como eu lavo os de pó, que é a mesma coisa, que são esses aqui mais fofinhos e de cerdas naturais. E eu vou aplicar o condicionador neles, porque aqueles de base que são de cerdas sintéticas não precisa, mas esses aqui que são de cerdas naturais, aí é melhor você dar uma passadinha de condicionador. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo. Vou pegar o condicionador, tá? Pode ser qualquer condicionador. Vou colocar uma pequena quantia. Assim, ó. E venho com o pincel e espalho assim, que nem cabelo mesmo. Assim. Massageio um pouquinho e enxago novamente. Lembrando, gente, que os pincéis de blush e pincéis assim que foram branquinhos e você usar sombra colorida ou sombra muito escura, eles não saem totalmente, ó. Eles ficam um pouquinho manchadinhos ainda, mas não é que ele não esteja limpo, é porque a sombra pigmenta mesmo a cerda e aí ele fica assim com essa manchinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem lavar na mão e como é que seria sem a luva, tá? Então eu deixei 3 pincéis de rosto pra mostrar pra vocês como é que pra lavar na mão. E vamos começar pelo de base, que é o mais sujo. Então é a mesma coisa, só que você vai fazer na palma da sua mão. Então primeiro eu umedeço, coloco aqui o shampoo.
e vou lavando. É o mesmo processo, só que na luva, como tem aquelas, na luvinha da Sigma, como tem aquelas, olha de sujeira que sai desse pincel, como tem aquelas texturinhas, facilita na limpeza e tal, mas dá pra lavar tranquilamente na mão. Agora vamos para a segunda lavagem. Já sai bem menos sujeira. É importante você dar uma pressionada assim, ó, nesses que tem mais produto, para sair o que tá lá dentro naquelas sardinhas do meio. Vocês viram como sai o produto? E não ficar nada de produto acumulado aqui que junta bactéria. Agora ele já tá limpinho, você olha, não tem sujeira. Sempre tirando todo o sabão. E a mesma coisa da luva, você tira o excesso aqui, bate e tira o excesso. E pronto, ó, pincel limpinho. E olha, do mesmo jeito eu vou mostrar pra vocês um pouco e o resto eu vou acelerar pra não ficar muito. Então, gente, coloquei a luva de novo e vou usar o lado de olhos, que tem as texturas diferentes. Então a mão tem que ficar assim virada, ó. E aí eu vou lavar alguns na luva e depois eu mostro igual os de pele, mostro lavando com a mão normal, tá? Então os de olhos é mais rápido pra lavar. Então o que eu faço? Eu coloco uma quantia maior de shampoo, assim, ó, dando pra vocês verem, e lavo vários numa pegada só. Então como que é? Eu deixo a torneira assim meio que aberta e vou pegando, molho, esfrego aqui, ó, rapidinho e vou deixando aqui na outra xícara. Pego. Esses que não são de cerdas naturais, que são sintéticas ou que não tem muitas cerdas, eu não passo condicionador também. Aqui, ó, que são de esfumar de cerdas naturais. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Eu passo um pouquinho de condicionador neles, tá? Do mesmo jeito daqueles de... Eu até botei condicionador demais aqui. Da mesma forma daqueles de pele, tá? Agora eu vou lavar esses aqui, ó, na mão. Pra vocês verem que também é a mesma coisa. Não precisa da luva exclusivamente. Então eu coloco aqui um pouquinho de sabonete. Molho.
Outra coisa que dá pra fazer também, gente, é lavar 2 pincéis ao mesmo tempo de olhos, porque como eles são menores, você pode vir com 2 assim, ó, e lavar ao mesmo tempo. Que aí poupa tempo, fica mais prático e os 2 já ficam limpinhos. Quando eu tiro, depois que eu enxago, eu coloco os pincéis em cima de uma toalhinha aqui, e enquanto eles vão tirando o excesso de água, e depois eu levo para outro lugar onde eu deixo secar com outra toalha, tá? É importante que tenha uma toalha embaixo para que retire todo o excesso e tal, e seque direitinho os pincéis. Agora, gente, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu lavo a Beauty Blender e essas esponjinhas aqui. Primeiro eu vou lavar essas esponjinhas, essas daqui são aquelas que a gente usa para aplicar pó e tal. Eu só aplico o pó embaixo na olheira com essas esponjinhas, não em toda a pele, porque eu acho que fica um pouco pesado. E também eu utilizo quando eu tô maquiando alguma cliente, pra não ficar tocando assim no rosto da pessoa. Essas esponjinhas assim, redondinhas, é importante que pelo menos uma vez por mês você coloque numa água fervendo, bem quente mesmo, para tirar todas as bactérias que ficam dentro dela. Mas eu faço isso só uma vez por mês. Durante a semana mesmo, cada semana que eu lavo uma vez por semana, eu só lavo normal igual o pincel. Mas é importante que uma vez por mês você coloque ela na água quente, tá? Pra tirar todas, matar todas as bactérias. Coloca um pouquinho de shampoo e vou apertando assim, ó, pra sair todo o produtinho. Todo não, né? Porque por dentro não limpa muito bem. Mas pra limpar ela. Agora vamos pra Beauty Blender. Essa daqui tá muito suja e ela tá pequenininha assim porque ela tá seca. Então primeiro eu molho. Ela fica assim, ela incha. E eu uso um sabonetinho próprio da Beauty Blender, da marca dela, porque ele limpa muito melhor e limpa mais rápido também. Então eu coloco nas áreas onde mais tem e vou apertando ela. Eu gosto de lavar ela com a mão mesmo, não gosto muito com a luva, porque com a mão eu consigo lavar melhor. E também eu ouvi falar que se você não lava a Beauty Blender com o próprio sabonete da marca, ela meio que se deteriora. Então eu vou colocando água e vai saindo toda a sujeira. Olha só, gente. É muito produto, então tem que lavar. Não dá pra ficar usando esse produto cheio de base, essa esponjinha cheia de base, corretivo. Eu gosto de estender uma toalha e colocar todos eles depois que eu lavo. Primeiro eu vou lavando ali, lá no banheiro, e vou trazendo pra cá, tá? Eu gosto de deixar todos eles assim, importantíssimo deixar uma toalha, tá, gente? Pra que sugue todo o excesso de água. E deixar num lugar assim que arejado, mas não é muito legal deixar no sol, nem tipo ao ar livre, tá? Porque senão enche de poeira de novo. Então é legal você deixar num lugar que ninguém vai ficar mexendo, que não vai cair nada em cima e que eles vão secar bonitinho. Se você gostar, se você preferir colocar no sol, eu não sei se tem algum problema, mas eu gosto de deixar num lugar assim que seja só bem iluminado e que não pegue sol, nem vento, nem nada. Então eu deixo em cima da minha penteadeira. Depois que eu lavo todos, eu gosto de pegar uma toalhinha, aquela que tava lá no banheiro, pequenininha, e eu venho em um por um, aqui ó, e tiro, ó, e tiro o excesso de água, tá vendo? Nesses assim que tem muitas cerdas eu até dou uma esfregadinha, porque assim ele já não fica com tanta água acumulada, ó. Faço isso. Que são essas redinhas para você colocar no pincel depois que você lava, tá?
Vem 6 no saquinho, tá? 6 pra olhos e 3 pra olhos e 3 pro rosto. Então eu não tenho pra todos os meus pincéis, mas eu gosto de usar nos que são assim com mais cerdas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou puxar um pouquinho de zoom. Então, por exemplo, esse aqui que é maior, nude pó. Então você coloca assim de baixo pra cima e ele fica assim, ó. Então ele vai secar super no lugar. E aí eu vou trocando, conforme vai secando, primeiro eu dou prioridade pros de pó, que são os mais cheios de cerda. Mas aí vai secando e eu vou trocando, coloco em outro e assim eu vou fazendo. Eu vou colocar agora nesse aqui de blush, que ele fica bem cheião quando ele seca. E aí assim isso não acontece, ele vai ficar bem no lugarzinho. Aqui normal. E outra coisa que é importante falar, desculpa eu ter mexido na câmera, que conforme, tipo assim, daqui 1 hora mais ou menos, eu venho aqui e viro todos eles com as cerdas pra cá, ó. Tá vendo? Porque aí, como aqui vai tá, a toalha vai estar sugando a água, com o tempo vai ficar muito molhado e vai demorar mais pra secar. Então eu venho, viro pra cá, e aí aqui desse lado vai estar seco. E eu vou fazendo isso, trocando, troco o lado da toalha também, porque eu acho que seca mais rápido. Dependendo do dia, se não tiver muito úmido, se não tiver muito frio, seca bem rapidinho. Em 3, 4 horas já tá seco. Mas se o dia, agora nos dias de inverno, dias úmidos, demora um pouquinho mais pra secar. Mas eu sempre separo um dia pra mim lavar, que é aquele dia que eu não vou precisar dos pincéis, aí eu lavo, porque aí eu fico tranquila. Se não secar gente tempo, também que gosta que tá com muita pressa, gosta de secar com o secador. Mas eu não aconselho muito, porque uma vez eu fui secar um pincel de cerdas sintéticas com secador e ele ficou todo... As cerdas ficaram todas descabeladas, ele ficou horrível, não teve como usar depois, então eu não aconselho secar com secador, a não ser que seja com jato frio. Mas eu acho que você pode Outra coisa que não é legal, gente, é deixar secar pra cima, assim, ó, numa canequinha, num copinho, não deixa, porque senão a água vem toda pro cabo do pincel aqui, e aí, como eu falei, com o tempo a madeira aqui vai apodrecendo e tal, as cerdas vão caindo, isso não é legal. Então sempre deixa secar eles deitadinhos assim mesmo. As esponjinhas também é a mesma coisa, ficam aqui na toalha. E é isso, gente. Assim que eu lavo os meus pincéis e deixo eles secarem. Não se esqueçam de lavar os pincéis de vocês, sempre higienizar, porque isso é muito importante para nossa higiene pessoal, para nossa pele, enfim, para tudo. Então tem que lavar, gente, no mínimo de 15 em 15 dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu lavo os meus pincéis. Se vocês têm alguma outra dica para me passar, eu vou adorar alguma outra sugestão, e as meninas também tenho certeza que vão adorar, então deixa aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e se você não sabia, aqui você tenha aprendido. E se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no meu canal se ainda não é inscrito. E um beijo até os próximos vídeos.